Boa noite, mais do que vencedora e mais do que vencedor. O Senhor te abençoe e te guarde. Que a bondade de Deus esteja sempre com você, com seus filhos e os seus netos. Que Deus te ilumine e te proteja. Diga, eu recebo. Minha querida e meu querido, eu acabei de chegar da igreja, né? Estava orando por você e pela tua família na igreja. Determinei muitas bênçãos. Profetizei muitas bênçãos de Deus na tua vida, tá bom? E eu estou aqui agora para a gente fechar essa noite de domingo, ler mais um pedacinho da Bíblia, né? Para a gente descansar, deitar e antes de deitar, né? Falar com Deus. Nós estamos no capítulo 9 do livro de Números. Nós vamos ler sobre a segunda Páscoa. A primeira Páscoa foi no Egito, na saída do povo do Egito. Não é? Na última noite que eles passaram no Egito, na libertação do povo, houve a primeira Páscoa. Agora nós vamos à segunda Páscoa. No primeiro mês do segundo ano, depois da saída do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai e disse: no dia 14 deste mês, começando ao anoitecer, o povo de Israel deve comemorar a festa da Páscoa, de acordo com todas as leis e ordens a respeito dela. Portanto, Moisés mandou que o povo de Deus comemorasse a Páscoa. Eles a comemoraram no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém, alguns homens se tornaram impuros porque tocaram no morto e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. E eles foram falar com Moisés e Arão e disseram: estamos impuros porque tocamos. Será que não vamos poder apresentar a nossa oferta ao Senhor como os outros israelitas, no dia que foi marcado? Então Moisés respondeu: esperem que eu vou falar com Deus para saber o que ele quer que vocês façam. Aí o Senhor disse a Moisés: diga a eles o seguinte: se algum de vocês ou dos seus filhos estiver impuro, ou se estiver longe, viajando, mesmo assim poderá comemorar a Páscoa em honra a Deus. Vocês a comemorarão um mês depois, no dia 14 do segundo mês, quando anoitecer. Nessa ocasião, vocês comerão a oferta com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixem sobrar nada para o dia seguinte, e não quebrem nenhum osso do animal. Façam a comemoração de acordo com todas as leis da Páscoa. Mas pode acontecer que alguém esteja puro e não esteja viajando. Se essa pessoa não comemorar a Páscoa, será expulsa do povo, pois não me apresentou a oferta no tempo certo, e será castigada por causa do seu pecado. Veja, irmãos, Deus disse assim: todo filho de Deus precisa comemorar a Páscoa. E isso é muito importante, porque Jesus, uma vez, ele disse assim: aquele que não comer do meu corpo, não é? E não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele estava falando da Páscoa. Você entende? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava falando numa linguagem figurada, que a pessoa que não comemora a Páscoa não tem parte com Deus. Por quê? Porque a Páscoa é uma festa ordenada por Deus. Então, e a Páscoa, você sabe, não é coelhinho da Páscoa, não é nada. A Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Páscoa nós temos que lembrar de Jesus. Temos que lembrar do Cordeiro que foi sacrificado na cruz para perdão dos nossos pecados, para a vida eterna. Essa é a Páscoa. E é essa que tem que ser celebrada. E a palavra Páscoa é passagem, porque eles saíram de uma vida de escravidão
no mundo, representando o Egito, para uma vida livre com Deus. Isso é a verdadeira Páscoa, não é? João Batista disse de Jesus: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus está falando aqui, aquela pessoa que não quer celebrar a Páscoa, ela não acredita em Deus, então ela não tem parte comigo, não é? Então, isso era importantíssimo, irmãos. Celebrar a Páscoa é uma festa de Deus e ordenada pelo Senhor, tá bom? Escreva aqui embaixo: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Escreva: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá bom? Vamos orar. Você que está a primeira vez aqui, se inscreva no canal. Tá? Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se. Você já clica na palavra inscrever-se. Do lado tem um sininho, toca e na palavra todas. Tá bom? Então vamos orar, vamos falar com Deus. E aqui embaixo tem uma mãozinha assim, você aperta. Clica, sele esta palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse domingo à noite, eu, a tua filha e o teu filho estamos lendo a Bíblia e aprendendo, Deus, os mandamentos, as leis, os estatutos. Estamos vendo como o Senhor ordenou a celebração da Páscoa para nos lembrarmos de Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Senhor, que nós sempre estejamos, meu Pai, na nossa casa, servindo ao Senhor, com os nossos filhos e netos. Que a tua filha e o teu filho que estão aqui comigo nessa noite orando. Senhor, que Jesus, que é o teu Cordeiro, tire os pecados do mundo, meu Pai. Perdoe todos os nossos pecados. Oh, meu Pai querido, só o Senhor é Deus. Nós te obedecemos, nós te glorificamos, nós te honramos, Deus, na Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, é o verdadeiro sentido dessa celebração. Honra ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo. Dá uma noite de descanso tranquila para os teus filhos e um dia maravilhoso. Amém. Glórias a Deus. Minha querida, meu querido, eu volto amanhã, na segunda-feira, para a gente continuar lendo a Bíblia, nosso devocional com Deus, e para começar uma semana de vitória, uma semana de bênção, na presença de Deus, tá bom? Um grande abraço, beijo grande no seu coração, Deus abençoe tremendamente você, você tem a grandeza de Deus em você, minha querida e meu querido, seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.